falar esse testemunho. E isso, irmãos, talvez pode não produzir fé em você, porque de repente você está com um problema até maior do que eu e você ainda não foi curado. Mas eu disse uma vez dentro de uma igreja que eu vi um rapaz pior do que eu, e eu disse: Senhor, se o Senhor tiver que realizar uma cura aqui hoje, deixa eu para depois e cura esse rapaz. Porque o milagre, irmãos, ele tem que produzir fé na nossa vida, ainda que não chegue até nós. Glória, aleluia, Ele continua fazendo a diferença na vida daqueles que creem. Glória, aleluia. Porque se nós cremos em Jesus somente aqui nessa terra, Paulo disse que nós somos os maiores dos miseráveis. Nós temos que crer dessa forma. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E quando eu retornei, irmãos, com esse exame, a médica disse: olha, você vai fazer agora 8 sessões de quimioterapia, e depois eu vou decidir a quantidade de rádio. E quando eu fiz o segundo PET scan, irmão, aí já não tinha mais nada escrito sugestivo malignidade. Não tinha mais nada, irmãos. E ela disse: pois agora eu não vou retornar você para o quadro 1, para não fazer somente 4 quilos, nós vamos fazer 6 para garantir. E olha, irmãos, eu fui curado ali, irmãos, com aquele tratamento que foi Deus que glória, aleluia, aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que eu chegava lá para fazer acompanhamento. Eu fiz 5 anos de tratamento, e eu chegava lá e amigos, colegas meus que já tinham passado pela mesma coisa que eu, eles falavam para mim assim: o meu câncer voltou. E aí, irmãos, aquilo abala a gente que é de carne e fala: será que o meu vai voltar? Até que um dia eu estava na casa do nosso pastor Clodoaldo, que é bem conhecido dos irmãos aqui, o Domício e a irmã Adriana. Não sei se os irmãos aqui conhecem. E apareceu uma missionária que nunca tinha me visto, irmãos. Eu estava na cozinha conversando com o pastor, e ela estava, acho que lá para cima, conversando com a esposa dele. Aleluia. Irmão, quando eu percebi, essa mulher veio da sala para a cozinha e disse: quando eu curo, eu curo. Quando eu curo, eu curo. Quando eu faço a obra, não é para desconfiar. Não é para desconfiar, porque eu curei. Aí eu comecei a ficar... Aí eu comecei a ficar em paz e disse: meu, não vai voltar nunca mais. Meu, não, é do inimigo. Esse câncer nunca mais retorna, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio na tua vitória na minha vida, Jesus. Aleluia. Vitória na minha vida, eu creio na tua... Hoje é culto de missão e culto da família, irmãos. Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. Glória, aleluia. No livro de Juízes, capítulo 3. E o versículo 1. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer a paz do meu pastor Emerson. Ele me liberou na frente do Domício lá na sede. Eu pedi para ele, e o Domício falou com ele, ele também liberou. E é também a paz da minha família que congrega lá na sede. Eu estava congregando na sede, irmãos, e falei: olha, eu vou fazer uma visita para o meu amigo pastor Domício, que eu estou devendo há muito tempo. E quando eu cheguei lá, irmão, foi tão bem recebido que eu falei: olha, acho que eu vou ficar por aqui. E aí, irmãos, eu disse: olha, acho que o Senhor está mandando eu retornar, congregar com meu irmão Domício. Que bênção, irmão, que maravilha. Aí o pastor Emerson falou: vem para cá, irmão, para me ajudar. E aí eu demorei a falar com o pastor Tupone. Quando eu falei com o pastor Tupone, ele liberou. Só que aí o Domício veio para cá, irmão. Oh, meu Deus. Aí, como eu estou na direção de Deus, irmão, se fosse pela amizade, eu estaria aqui. Mas a gente, irmão, não faz a nossa vontade. Servo, olha, irmão, escolhido não tem escolha. Então eu estou lá, estou feliz, há pouco tempo, mas estou feliz. Eu cobrei meu pastor, falei: você não vai me chamar para pregar lá não? Ele falou: eu vou, calma, que eu estou controlando as coisas lá. E eu falei: ai meu Deus, será que ele não vai chamar? Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Eu tenho 25 minutos, mas eu quero explanar aquilo que o Senhor falou comigo nesta tarde. Nesta noite. Juízes 13, 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor.
E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Como era o nome do homem? Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? Quem pode dar glória a Deus por essa mensagem? Irmãos, a Bíblia ela nos revela que após Moisés ele falecer, Josué assume o comando de o povo de Israel herdar a terra prometida. Só que quando o povo herda primeiramente Jericó, o povo de fora começa a temer a Israel. E desde já, irmãos, eles já começaram a temer bem antes de Josué assumir a terra. Olha, irmãos, e quando eles tomam aquela terra, e não fica só naquela terra, eles começam a tomar a terra que o Senhor ia entregando nas mãos dele, conforme foi prometido lá atrás para Abraão. Só que chega o tempo da vida de cada um, e olha, irmãos, e quando Josué morre, já não tem mais um general, já não tem mais um responsável. Aí Deus levanta o primeiro juiz, e o primeiro juiz chama Otiniel, e quer dizer poder de Deus. E o primeiro juiz que vai ser levantado, ele começa a instruir o povo, e o povo sendo instruído, o povo não peca. O povo sendo instruído não vai contra as ordens de Deus. Mas só que quando morre um, irmãos, como nós lemos no princípio, e tornou a fazer mal o que era mal aos olhos do Senhor, do povo de Israel. Se nós formos acompanhar toda essa história, você vai ver que sempre no princípio começa desta forma. E os filhos de Israel tornam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Vejamos, irmãos, que nós sem um pastor para nos guiar, sem um pastor para nos direcionar, é perigoso nós estar fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. Então Deus ele vai levantar mais um segundo. Olha, o segundo, Eudê, que quer dizer união forte. Depois da morte de Otiniel, Deus levanta Eudê, união forte. Ou seja, olha, poder de Deus e união forte. E Deus levanta o terceiro, depois que morre Eudê, Sangar, que quer dizer estrangeiro, porque ele não era da parte do povo de Israel, mas foi levantado um homem diferente ali no meio. E ele morre também. Aí Deus levanta Débora, a quarta juíza de Israel. Só que não era somente uma juíza, era também uma profetisa. Quem nunca viu uma passagem de Cobarak, o coronel do exército, ele vai receber uma ordem para uma guerra, e o povo está querendo guerrear contra Israel, mas ele chama Débora e diz assim: Débora, nós vamos guerrear, mas se tu não for comigo, eu não vou. Ele dizia: se tu for comigo, eu vou para a guerra, mas se tu não for comigo, eu também não irei. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Crê nas profecias do Senhor, que o Senhor está falando contigo, irmão, faz. Agora aquele que usa as coisas de Deus por engano, a culpa vai ser dele, o problema vai ser dele. Mas quando você sentir que Deus está falando contigo, e olha, irmãos, Deus ainda te dá a oportunidade de você não duvidar do profeta, mas da profecia, e chegar e duvidar e falar: Senhor, eu não estou entendendo. Porque aqui, irmãos,
nós vamos chegar lá em Sansão, da onde nós lemos, e quando você fala isso com o Senhor, não é pecado. Você pode falar para o Senhor: Senhor, mas fala comigo de novo, porque eu não entendi. Nós vamos entender já já. Aí agora, irmãos, o quinto juiz, Gideão. Esse Gideão, irmãos, ele começa, aí ele recebe um anjo do Senhor que fala assim para ele: varão valoroso. E quando ele olha e fala: como varão valoroso? Porque ele estava malhando trigo do povo ali no lagar, porque o normal era malhar na eira, aonde eles malhavam em um terreno baldio, um terreno mais alto, e o vento tirava toda a casca. Mas ele estava ali malhando no lagar, porque todas as vezes que eles malhavam ali o alimento para eles, chegavam os filisteus e tomavam os seus alimentos. Então ele estava malhando ali o trigo em um lugar mais reservado, aonde o inimigo não chegava para tomar a sua colheita. Então ele chega, quando o anjo chega até ele fala assim para o Senhor: mas como posso ser valoroso se somos os menores das nossas famílias, nós somos os mais pobres? E o anjo fala com ele que ia entregar nas mãos dele os midianitas. Só que ele, irmãos, ele fez aquilo que eu disse para vocês. Ele fez uma prova do Senhor. Ele falou: olha, Senhor, se verdadeiramente o Senhor está falando comigo, eu quero colocar aqui uma tacinha aqui da madrugada, e eu quero pedir ao Senhor: olha, Senhor, que essa tacinha eu vou colocar um velo ali dentro. Olha, Senhor, e quando eu chegar de manhã, que aquele orvalho não tenha molhado o velo. Aí eu vou ter certeza que o Senhor está falando comigo. E quando Gideão chega na manhã seguinte, irmãos, ele olha e vê o orvalho todo na plantação, mas ali dentro do velo não tinha nenhum orvalho. Ah, Jesus, o Senhor falou comigo. Agora o Senhor falou comigo, mas Senhor, ainda há uma dúvida dentro do meu coração. Agora eu quero pedir ao Senhor fazer diferente, para me ter certeza mesmo que o Senhor vai entregar os midianitas nas minhas mãos, nas nossas mãos. Aleluia. Agora faz diferente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que o orvalho que venha cair não caia sobre as plantações, mas caia somente dentro do velo. Oh, glória. Aleluia. Ai, irmão, faça a prova de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Faça a prova desse Deus, que Ele se agrada. Quando você faz prova dele, Ele se agrada. Oh, glória. Aleluia. Quando você conversa com Ele com atitude e fala para Ele: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou tentando acreditar na Tua mensagem, mas eu não consigo. Eu estou chegando na igreja com a vontade de ouvir a Tua voz, mas eu não consigo. Eu estou chegando na igreja com o coração palpitando para Te adorar, Senhor, mas eu não consigo. Não sai voz. Ah, Senhor, me ajuda. Aí alguém chega até você e fala assim: você cantou tão bonito, mas parece que você cantou tudo rouco, parece que não deu nada certo. Irmãos, eu já gravei louvores no meu celular, e nem eu suportava, irmão. E eu estou cantando e a pessoa diz: olha, que bênção. Glória a Deus. O que sai de Deus, irmão, da tua boca é bênção para as pessoas. E muitas vezes não é para você. Às vezes eu estou ensaiando em casa, irmãos, eu estou ensaiando louvor, e a minha esposa e a minha filha falam: mas de novo, eu não gravei ainda o playback, não gravei ainda. Aí quando eu penso, irmão, que está tudo bem, eu chego na igreja e enrola tudo e não consigo. Eu falo: meu Deus. Aí tem gente que fala para mim: mas que bênção, daquele não falou comigo. Mas ainda bem que falou com você, porque comigo deu trabalho. E aí, meus irmãos, oh, faça glória. prova desse Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Faça prova, que Ele se agrada disso. E Deus levanta mais o sexto. E o nome desse sexto é estranho, irmão. Tola. Cabeça significa cabeça ou juízo. Sabe assim, quando a pessoa às vezes dá uma paulada no juízo dessa pessoa, né? É o nome, é o significado, irmãos, em hebraico aqui. E Deus levanta sétimo, Jair.
iluminado de Deus, já está começando a mudar aqui a história de Israel. E Deus levanta o oitavo Jetfé, aquele que abre. Aquele que abre. Lembra o que Jesus falou? Quando o homem não enxergava? Meu Deus, agora. Avatar. Poderia ser esse nome. E Deus levanta o nome. Ibsan, quer dizer o ilustre. E Deus levanta Elon, que quer dizer carvalho. Deus levanta o 11º juiz, Abdon, servo fiel. Aí Deus ele vai levantar o 12º, Sansão, que quer dizer filho do sol. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu entendo aqui nesta palavra que o 13º juiz é Eli, alto e elevado. E o 4º juiz é Samuel, que não é somente um juiz, mas juiz, profeta e sumo sacerdote. Mas aqui o que nós lemos, irmãos, o que eu acho interessante é que de todos estes juízes aqui, somente 2 foram levantados de uma forma diferente. Primeiro, Sansão, que foi levantado, irmãos, através dos seus pais. E quando o anjo ele chega até essa mulher, que a Bíblia não diz o nome, ela é esposa de Manoá, e ele diz a ela: olha, agora tu és estéril, mas conceberá. Como assim? Ela podia perguntar: como assim? Agora eu sou estéril e agora eu vou gerar. Mas ela gera. Só que antes disso, ela fica temerosa, porque o anjo que aparece para ela tem feição de anjo mau, tem feição de anjo bastante poderoso, mas parece algo mau, um homem mau. E ela diz ao seu esposo, ela estando ainda no campo, ela corre para sua casa e diz: olha, um homem me apareceu no campo e diz que eu vou conceber um filho. E olha só, esse menino não pode passar navalha na cabeça. Esse menino ele não pode ser igual aos outros meninos. Então pouco eu posso tomar bebida forte e comer coisa imunda. Aí eu entendo aqui nessa palavra, irmãos, o que Deus chama a minha atenção e chama a tua também. Aleluia. Que aqui as bebidas fortes são muitas vezes aquilo que nós falamos, muitas vezes que nós não somos pacificadores, muitas vezes nós não somos pessoas que aliviam a situação daquele que parece ser menor do que nós, muitas vezes nós não aliviamos aquele que nos deve. O Senhor chama atenção aqui de coisa imunda, não se misturar com o pecado desse mundo. E quando o Senhor fala para ela, só através do anjo, diz para ela: não beba bebida forte, se aparte do vinho. Não é talvez porque essa mulher ela se embriagava, mas agora ela não pode também ficar falando, de repente, falando mal da vida dos outros. Olha, você falava da vida dos outros, agora você não fala mais. Da mesma forma que você era estéril, agora você não é mais. Você já não é mais mentirosa, você já não é mais enganosa, você já não é mais adúltera, você já não é mais a mesma pessoa, porque agora o que vai gerar em você é nazireu de Deus, é algo de Deus que vai ser usado para salvar o povo. Oh, glória, aleluia! Glória a Deus. Aí quando nós nos convertemos, irmãos, Deus fala também conosco. Fala assim: olha, agora você era do mundo, mas agora você é um servo meu. E aonde você fazia um monte de coisa errada, pecaminosa, agora você vai falar do amor que eu tenho por ti. Agora você vai falar daquilo que eu vou revelar para você. E aquilo que eu fiz na tua vida, você vai falar também. Oh, glória, aleluia, 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 oh glória, glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus está aqui, irmão. glória a Deus, aleluia, E aí, glória a irmão, Deus, aleluia, glória a Jesus. quando ela conta isso para o seu esposo se espanta. Ele não diz nada a ela, mas ele vai orar ao Senhor. Ele diz uma coisa ao Senhor: Senhor,
O Senhor é o Deus da minha vida. E eu não entendi nada do que aconteceu. Tudo aquilo que a minha mulher falou, eu não entendi nada. Eu quero pedir ao Senhor, mais uma vez, fazendo o desafio de Deus, manda que esse homem retorne e fala tudo de novo para mim poder entender. E a Bíblia diz que estando ela ainda no campo, aí ela recebe mais uma vez a visita desse homem, e ela corre e deixa esse homem lá e chama o seu esposo. O seu esposo chega e vai com ela, e quando chega ele diz: olha, és tu que aparecesse a essa mulher outro dia e disse isso. Fui eu. E aí quando ele começa a conversar com o anjo, irmão, ele fala assim: olha, diga tudo que eu precisamos fazer do menino que vai nascer. Olha, irmãos, a fé desse homem. O homem tinha uma mulher estéril. O homem não tinha filhos. Também não diz a Bíblia que ele tinha outra esposa que tinha filhos, mas ele confiou na mensagem que Deus falou à mulher. Ele confiou e disse: agora eu quero saber, não tenho dúvida nenhuma que a minha mulher vai gerar, mas eu quero saber a forma que eu tenho que cuidar desse menino. Glória a Deus, aleluia. Nós, irmãos, nós temos que cuidar bem dos nossos filhos. Nós temos que fazer tudo aquilo, irmãos, que nós podemos fazer para ter os nossos filhos uma bênção. Porque não adianta nada, irmão, nós ser uma bênção na igreja e nossos filhos ser amaldiçoados pelas pessoas aí fora. Mas aquilo que o Senhor tem falado, Ele disse: eu quero saber o que temos que fazer com o menino. E ele esperava, irmão, que o anjo ia falar da mesma forma com ele. E o anjo disse: o que eu disse à mulher, fique com ela. Sabe o que Deus está falando? Você está incumbido de cuidar da sua família. Agora a mulher está incumbida de cuidar dos filhos também. Os filhos pequenininhos, irmãos, sempre tem um aconchego da mãe. Os filhos pequenos sempre chegam. E olha, irmãos, e muitas vezes a mãe tem que dar um corretivo. E eu digo para os irmãos que eu nunca precisei bater nos meus filhos. E uma certa vez, irmão, que eu cheguei em casa, e aí eu me deparei com meu filho de castigo. E a minha esposa disse: vem aqui agora, Daniel, que é meu filho, chama Daniel também. Vem aqui agora e fala agora para o seu pai que eu te bati, porque você disse que quando seu pai chegasse, ia falar que eu te bati. Agora você vai falar para o seu pai por que você apanhou, primeiro que você apanhou, e por que você apanhou, e você vai apanhar de novo. Eu disse: agora quem está com medo sou eu. Irmãos, a irmã Adriana conhece a charada dela, é baixinha e pernambucana. Eita. Eu falei: agora quem ficou com medo foi eu. Fala aí, meu filho, o que aconteceu? Eu fiz isso. E aí a mãe dele bateu nele de novo e eu tive que ficar lá na cozinha, porque senão eu ia chorar. Apanhou os dois. Quase. Se eu fosse lá, eu tinha apanhado. Eu não me meti, irmãos, eu nunca me meti na educação. Mas quando eu via que ela batia muito forte, eu chamava a atenção dela e falava: olha, pega leve, não faz assim, mas longe dele. Porque se eu chego e falo: não faz isso, irmãos, eu atrapalho a educação dos meus filhos. E dessa forma, irmãos, nós temos o prazer de ver assim, Angélica, né, Angélica? Você já apanhou do seu pai, Angélica? Não, né? Não vou nem perguntar da mãe, que eu sei. Então, irmãos, aí, irmãos, o que? Só falta 5 minutos, nós já vamos orar. Então, irmãos, eu não preciso falar para vocês a história de Sansão, porque eu quero pregar aqui hoje, irmãos, sobre a família e sobre a missão dos 14 juízes aqui de Israel, e também, irmão, da família, a família de Sansão, Manoá e sua mulher, estava cuidando aqui de Sansão. O que Sansão fez depois que ele cresceu, que ele casou, que ele fez o que ele quis, foi problema dele. Os seus pais não teve culpa nesse sangue. Agora, sobre Samuel, ele também não foi da mesma forma que foi escolhido esse juiz aqui. Mas Samuel, ele foi entregue pela sua mãe. Por causa de um voto. Samuel não teve nenhuma culpa
daqui para ele ser tudo que ele foi, porque a mãe Ana só queria somente gerar um filho homem, porque ela era desaforada. Eles subiam para adorar em Jerusalém e sua adversária Penina, ela o zombava, porque a Bíblia chama a atenção do homem que tinha duas esposas, Penina e Ana, e ela pedia a Deus somente um filho, e se o Senhor me der esse filho, eu vou colocar na tua casa para aprender a tua palavra. E quando Deus dá um filho para ela, irmãos, dá um profeta, um juiz e um sumo sacerdote. Então, irmãos, essa geração aqui de 14 juízes que Deus levantou para livrar o povo de Israel, somente 2 teve a dependência da família, porque os outros Deus foi, só que eles não tiveram pecado, viu, irmãos? O que pecava era o povo quando eles morriam, e Deus levantava outro sucessor depois, e depois eles iam, mas sempre quando morria um juiz, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, eu quero pedir com licença ao nosso pastor Domício, para a gente se colocar em pé e fazer uma oração. Eu quero orar por você que às vezes está desanimado, já não tem força, porque olha, irmãos, eu quero pedir a vocês, o Domício conhece a irmã do nosso irmão Laércio, que fez a cirurgia, irmãos, na cabeça.